Olá pessoal, hoje vamos dar continuidade ao sistema apuração falando sobre impressão automática. Então é possível você determinar no sistema uma impressão automática onde você define a quantidade de atletas que você quer que assim que ele chegue comece a imprimir, assim como definir se você quer uma impressão automática de tempo bruto ou de tempo líquido. Então assim que os atletas começam a pisar no tapete, a chegar e essa quantidade é atendida no sistema, ele começa a realizar a impressão sem você fazer isso manualmente. Tudo que você precisa fazer é configurar. Isso é interessante quando você tem, por exemplo, uma quantidade muito grande de faixas etárias, você tem uma prova muito longa e você depende da chegada desses atletas para começar a imprimir as faixas. Então o sistema sempre vai verificando essa quantidade que você configurou e vai realizando a impressão. Você pode realizar a impressão de faixa etária, de os primeiros da geral, ou você pode estar realizando impressão de categorias, como elite, né, subcategoria, bombeiros, as subcategorias que você definir. Como é feito isso no sistema? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entrar em estatística. É essa aba aqui que vai, através dessa aba que eu vou estar realizando a minha configuração. Então percebam que aqui ele tem essa opção de impressão automática. Se eu clicar, ele não vai me deixar ticar essa opção. Por quê? Porque ele pede para que você defina a configuração. Até que ele fala, atenção, não foi definida uma configuração de impressão para esse item. E aí ele indica onde você deve entrar para começar a realizar a configuração da impressão automática, que é no botão configurar impressão automática. Ok? Então eu clico aqui, configurar impressão automática, e ele me abre um formulário para que eu possa realizar a configuração. Ele me apresenta todas as informações que eu tenho no sistema, que ela foi configurada, né, separado por quantidade de atletas, e pergunta o que você quer definir. Então, é através desses itens aqui que eu vou definir, que ele vai me habilitar a opção para eu poder ticar. Então, você tem a opção de configurar todas as modalidades, no caso aqui que está geral, ou a modalidade desejada. Aqui que eu tenho é 10, 21, 42 e caminhada, que aqui nesse caso nem tem chip. Eu vou fazer a configuração pela geral. Então eu quero que todas as minhas modalidades tenham as características de impressão automática. Eu vou deixar geral. Aqui ele me pergunta, ele pede o número da colocação a ser impressa. Então ele vai do primeiro ao terceiro, do primeiro ao quinto, são os N primeiros que vão ser impressos assim que o atleta pisar no tapete. Então se eu colocar 3, assim que chegar o terceiro atleta, ou do feminino de 42, ou de 21 do masculino, enfim, o que eu determinar aqui, ele vai começar a imprimir. Aqui ele fala, somente imprimir quando chegar a quantidade de N atletas. Para que serve essa função? Caso o meu resultado seja por tempo líquido. Então, vamos supor que os 3 primeiros da faixa vão ser premiados. Porém, se for por tempo líquido, os 3 primeiros que chegarem não vão ser necessariamente os 3 primeiros, porque é por tempo líquido. Então, visualmente, eles vão ser os 3 primeiros. Porém, o quarto ou o quinto, ele pode ser o primeiro classificado da faixa etária dele, porque o sistema vai pegar a sua largada e determinar o seu tempo líquido. Então, existe essa diferença de tempo líquido e tempo bruto. Tempo bruto é quando é dada a largada, a partir daquele momento. Tempo líquido ele começa a computar o tempo do atleta assim que ele pisa no tapete, utilizando o tempo de largada. Então, eu utilizo esse recurso para dar a segurança de que o atleta vai ser classificado corretamente. Então, se eu tenho os 3 primeiros classificados na faixa etária que eu estou pedindo para ele fazer, e pode haver uma alteração desses 3 primeiros, eu digo para o sistema, por exemplo, que assim que chegar os 6 primeiros, vamos dizer assim, ele começa a imprimir, porque eu contanto que eu tenha essa certeza que os 6 primeiros, né, quer dizer, o sétimo não vai afetar na minha classificação por tempo líquido. Então chegou até o sexto ali, eu sei que vão estar entre eles a classificação da faixa. Então é por isso que serve esse recurso. Até que aqui ele pergunta como vai ser gerado o relatório, se é por tempo líquido ou se é por tempo bruto.
Como eu tenho uma quantidade pequena aqui de chips para poder fazer teste, tá? Eu não vou estar imprimindo todas as faixas etárias aqui. Mas o que eu posso fazer, a princípio, se você for começar a configurar a sua prova, então vamos dizer que eu vou premiar os 3 primeiros da geral, tá? E o restante vão ser o primeiro colocado de cada faixa, tá? Então, de todas as modalidades. Para facilitar, eu vou refletir essa classificação maior para todo mundo. Então, vamos supor que eu quero classificar todos da faixa. Então, o primeiro da faixa, tá? Assim que chegar o primeiro, porque eu vou definir por tempo bruto aqui. Tá? Então depois vocês façam um teste por tempo líquido, colocando os N primeiros, que ele vai realizar esse procedimento. Tá? Vou colocar por tempo bruto e vou clicar em confirmar todos, porque você tem a opção aqui de clicar em somente selecionados. Então vamos colocar aqui. Ele diz que foi realizado com sucesso e ele fez para todo mundo. Perceba que todo mundo aqui vai entrar nesse critério. Então, o primeiro que cruzar, tanto na faixa, né? Estão vendo que tem uma faixa aqui, ó, de masculino de 40 a 40 anos. Então, tanto da faixa, que é o que eu quero para a faixa etária, quanto para o geral, vão ser classificados nessa modalidade. Porém, para o geral, eu quero que os 3 primeiros sejam classificados. Então, eu preciso alterar isso. E aí que eu venho nessa opção de confirmar selecionados. Então, eu quero que os 3 primeiros da geral sejam impressos assim que chegar os 3 primeiros, porque eu estou fazendo por bruto. E aí eu clico em confirmar selecionado. Ele só vai fazer a alteração para essa categoria. Vou fazer tanto para 21 quanto para 10. Vou fazer só do masculino, tá? Porque acho que o feminino não tem muito cadastro relacionado ao chip. E o de 42. Então clico aqui em confirmar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai gerar os 3 primeiros da geral aqui, assim que chegar, e depois as faixas etárias correspondentes. Assim que eu realizo a minha configuração, aqui eu tenho um botão limpar, que eu posso estar zerando tudo e cancelando todo esse processo, tá? Mas assim que eu realizo, clico em sair, ele vai gravar isso para mim, e aí veja que ele habilitou todas as opções aqui agora para eu ticar. Então veja, quando eu configurei aqui impressão automática, não quer dizer que ele já vai imprimir automaticamente. Não, ele só habilitou para mim para que eu clique no que eu quero, ok? Então aqui ainda não está pronto. Aí sim, eu vou começar a clicar. Olha, eu quero assim que chegar os atletas, eu quero o masculino, eu quero masculino de 10, o masculino de 21 e o masculino de 42K. Aí sim ele vai entender, tá, que quando o atleta pisar no tapete, ele vai realizar essas impressões automáticas. Ok? Pessoal, ainda não terminou o processo. O sistema ainda não sabe que você quer imprimir automaticamente. O que eu fiz aqui agora foi gravar essas informações. Se eu sair do sistema e entrar novamente, essas informações vão continuar gravadas. Então, a partir de que momento ele vai começar a imprimir? Quando eu clicar aqui, ó, em impressão automática. Por que eu tenho todo esse processo trabalhoso? Né? Por que ele já não imprime automático aqui assim que eu seleciono? Porque existe muitas provas, largada e chegada no mesmo ponto. Então, vocês chegaram a ver os vídeos, né, em que eu estava simulando largada e chegada, e vou estar mostrando aqui também. Se por um acaso essa impressão automática já tivesse clicado ou não houvesse essa opção, o que eu ia fazer? Assim que todos os atletas largassem, eu tinha explicado anteriormente que o sistema considera todo mundo como uma chegada. Para eu informar que é uma largada, eu preciso transferir dados. Então, assim que todos largassem e essa opção não existisse ou tivesse ticada, o sistema ia começar a imprimir o resultado da largada. Então, não faz sentido. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que esperar todos largarem. Essa opção da porta está ticada, não tem problema. Né? Tenho que esperar todos largarem. Assim que todos os atletas largarem, eu tenho a certeza que não tem mais ninguém para largar, aí sim eu clico em impressão automática, porque a próxima passagem vai ser a chegada. Tá? Vamos simular então. Eu tinha até esquecido de mencionar que eu estou gravando aqui a impressora. Tá? Então ele vai começar a imprimir para mim assim que essa quantidade for atendida. Um outro detalhe importante é que a impressora ela já precisa estar definida como padrão, porque o sistema ele vai pegar a impressora padrão que está configurada e vai começar a imprimir. Então tenha certeza que vocês estejam com a impressora configurada. Então, vou aqui em imprimir, por exemplo, eu faço um teste de relatório de impressão
E aqui ele vai mostrar ó, que ela está ticada e está dizendo que essa impressora ela vai ser usada para impressão automática. Ela está como impressora padrão, ok? Então, vamos começar o nosso teste. Eu vou conectar aqui ao meu sistema, já estou com o meu tag recepção aqui ligado. Vou conectar e nós vamos simular agora um resultado, um simulado de prova utilizando a impressão automática, ok? Bom, vou dar a largada, então já começou. Vou pegar alguns chips aqui. Veja que na estatística ela não está ticada, então estou esperando a passagem dos atletas. Vou passar os chips. Passando os chips aqui. A captação está fraca porque a antena está virada, porque senão ele vai pegar muitos chips e uma quantidade muito grande. Então estou passando aqui e os chips estão nos envelopes colados um ao outro. Então simulei aqui a minha largada. Tá? Vamos simular uma coisa bem real. A largada aconteceu às 22, 15 e 28. Então vamos colocar aqui 22, 15 e 28, que foi o horário da minha largada. Esperei todos os atletas largarem. Confirmo aqui. Ele já fez o meu desconto. E eu preciso informar que isso aqui é uma chegada. Tá? Então vou até aqui antes de eu te transferir, veja que ele está simulando como se isso aqui fosse uma chegada. Então ele recebeu 10 atletas de 10K, né, masculino, 3 atletas de masculino de 21K e assim por diante. Eu preciso informar que isso aqui é uma largada, senão ele vai entender que é uma chegada, tá? E se eu tivesse com isso aqui ticado, ele ia imprimir. Confirmo. Vou dar um sim. Ele transferiu os meus dados e agora sim está pronto para a chegada. Vamos voltar para a estatística. Agora sim eu posso clicar nessa opção. E ele está pronto para impressão. Ele vai imprimir essas pessoas aqui, essas categorias, modalidades que eu tiquei. Vou passar novamente os chips e ele, assim que ele perceber, ele vai começar a fazer a minha impressão. Vamos passar os chips. Bom, a chegada já está acontecendo. Veja que ele deu os 21, os de 10 e os de 42. A cada 1 minuto, ele grava as informações no sistema apuração. E é nesse 1 minuto que ele vai verificar se o atleta completou, se ele completou aquela configuração que eu determinei. É por isso que ele já não saiu imprimindo ainda, porque ele está salvando. Agora salvou, e agora sim, que ele está salvando essas informações, ele verificou que existem atletas que completaram. Então ele já vai começar a fazer a minha impressão automática. Ele vai jogar para aquela impressora padrão que foi definida. Não tem problema de estar passando mais chips, os atletas estarem passando, que ele vai respeitar esse critério. Ele vai imprimir e vai ainda receber dados. Então veja que ele já jogou para a impressora, né? Ele já realizou a impressão, agora nós temos que aguardar o processo da impressora. Se a gente for em estatística aqui, ó, veja que agora já jogou para a impressora. Se eu for em estatística, ele já fala que identificou esses atletas e mostra um tique aqui, ó, dizendo que a impressão foi realizada, que ela foi feita. Se eu quiser uma cópia dessas impressões automáticas, eu clico aqui, ó, em imprimir cópia de relatórios. Tudo que foi gerado na impressão automática, ele vai gerar uma nova cópia. Então, percebo que agora ele está tirando uma outra listagem, ele tem que imprimir 3 vezes. Tá? Esse relatório de impressora aqui, eu posso também estar visualizando que atleta chegou. Então, por exemplo, no geral feminino, a gente chegou um atleta só. Quem chegou? Se eu clicar aqui na impressora, eu consigo visualizar e consigo imprimir também. Ó, veja que agora ele já imprimiu os 3 relatórios. Vamos pegar aqui, ó, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Mas é aquele relatório padrão que eu mostrei nos vídeos anteriores. Ele está mostrando a colocação aqui, tá? E está mostrando o tempo. Tá meio ruim de visualizar, mas é aquele relatório padrão que eu tinha mostrado anteriormente. Só para vocês visualizarem que a impressora funciona e que o sistema foi configurado corretamente. Tá? Eu consigo aqui na impressora ticada visualizar também quem chegou. Então eu tenho essa opção. Tá? Então, pessoal, a impressão automática ela funciona dessa maneira. Só prestar atenção, tá, na hora de clicar aqui e ele vai fazer todo o serviço para vocês. Serve tanto para a faixa etária quanto para a elite,
ou quanto para as outras categorias, tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.